No hipismo e no futebol, a expressão cavalo paraguaio é usada quando um time ou um competidor larga na frente, parece que vai ganhar, mas quando chega no meio do caminho, ele perde o fôlego e fica para trás. Na história do Oscar, tem muitos cavalos paraguaios, alguns deles, aliás, verdadeiros clássicos do cinema. Na edição de 1964, Hollywood jogava suas fichas em dois épicos estrelados pelos maiores astros da época: Cleópatra, com Elizabeth Taylor, Rex Harrison e Richard Burton, e A Conquista do Oeste, co-dirigido pelo John Ford com Henry Fonda, James Stewart e Gregory Peck. A surpresa veio do outro lado do Atlântico, com a comédia As Aventuras de Tom Jones surpreendendo a todos. Exceto pelo prêmio de roteiro original para A Conquista do Oeste, as duas produções só ganharam as esperadas categorias técnicas. Falando em filmes épicos, gigantescos, também dá para colocar Dr. Zhivago como um cavalo paraguaio no Oscar. Afinal, a expectativa era que o David Lean repetisse o feito alcançado 3 anos antes com Lawrence da Arábia. A vitória no Globo de Ouro em filme de drama e direção até apontou para isso. Porém, a Julie Andrews veio avassaladora com A Noviça Rebelde e provocou a reviravolta na academia ao ganhar a categoria máxima e direção, com Robert Wise. O Exorcista chegou grandão no Oscar de 74. Sucesso arrebatador de público e crítica, ganhador do Globo de Ouro de melhor filme dramático e líder da corrida ao Oscar, com 10 nomeações, o maior entre todos, empatado com Um Golpe de Mestre. Seria uma vitória simbólica demais para um período tão transformador como foi a nova Hollywood nos anos 70. Porém, o Oscar, vocês sabem, é bastante conservador e acabou ficando com a dobradinha do Robert Redford e do Paul Newman. Os Fabelmans não será a primeira experiência do Steven Spielberg como cavalo paraguaio no Oscar. Em 86, a expectativa era que a seriedade de A Cor Púrpura seria capaz de dar a estatueta dourada que As Aventuras, E.T. e Indiana Jones não conseguiram. A temporada, entretanto, mostrou o oposto. Derrota no Globo de Ouro, esnobado em direção e na noite de premiação da Academia, nenhuma vitória, mesmo com 11 indicações. E o que dizer de O Poderoso Chefão Parte 3? Quando Coppola anunciou que voltaria ao universo dos Corleones, todo mundo pensou: o Oscar de 92 vai ser dele. Porém, não teve nada disso. Público e crítica não receberam tão bem quanto os dois filmes anteriores. A produção chegou a ter 7 indicações ao Oscar, um número razoável, porém não venceu nenhuma categoria. 5 anos depois, Apollo 13 chegava com um bicampeão de melhor ator, o Tom Hanks, com a pompa toda e um super elenco ao redor, para trazer uma história até então pouco conhecida, pouco falada da era espacial norte-americana. Porém, o drama do Ron Howard acabou sucumbindo à força de coração valente do Mel Gibson e também perdeu espaço para razão e sensibilidade com a Emma Thompson e a Kate Winslet. O Martin Scorsese também teve os seus cavalos paraguaios. Em 2003, Gangues de Nova York parecia ser o filme certo para vê-lo finalmente ganhar o prêmio. Porém, a superprodução ficou em segundo plano, no duelo entre Chicago e O Pianista. 2 anos depois, o Scorsese tentou novamente, agora com O Aviador. Ao lado de um elenco de estrelas, o mestre entregou o melhor do ponto de vista técnico, mas sucumbiu à simplicidade efetiva de Menina de Ouro. Benjamin Button chegou ao Oscar 2009 para dar estatueta para o David Fincher. O diretor de produções pesadas como Seven e Clube da Luta amaciou o coração e fez um romance melancólico, é verdade, mas um filme mais comovente. Só que o Fincher exagerou na dose, transpareceu demais o Oscar bait e o filme só acabou sendo indicado.
Sorte de quem quer ser um milionário, do Danny Boyle. Trapaça tinha o elenco perfeito, o diretor querido da academia e muito luxo para dominar as áreas técnicas. Não à toa liderou as indicações em 2014. E ele começou a temporada bem ao levar o Globo de Ouro de melhor comédia musical. A produção também venceu melhor elenco do SEG, se credenciando definitivamente a melhor filme. O Oscar, entretanto, teve bom senso, e a dramédia do David O. Russell saiu da festa de mãos vazias. Já Boyhood dominou nos prêmios da crítica e teve um mês de dezembro perfeito. O Globo de Ouro também consagrou a longa jornada do Richard Linklater. Porém, foi só chegar nos sindicatos para a brincadeira acabar. SEG, TGA e PGA consagraram Birdman, consolidando o caminho para a vitória do Alejandro González Iñárritu no Oscar. E o Scorsese, coitado, tá aqui de novo. Em 2020 ele lançou O Irlandês e era um filme perfeito para Netflix sair do jejum e levar o Oscar principal. Afinal, era o reencontro do Scorsese com o Robert De Niro após 25 anos, tinha a primeira parceria do diretor com o Al Pacino e ainda o Joe Pesci saindo da aposentadoria. As 3 horas e meia de filme, entretanto, afastaram o público, a crítica e toda a academia. No fim, O Irlandês foi indicado a 10 categorias, mas não venceu nenhuma delas. O David Fincher e a Netflix fracassaram também com Mank. O filme não fez nem cócegas em Nomadland, na temporada de 2021. Já Belfast parecia imbatível ao sair ganhador do prêmio do público em Toronto. Quando começou a temporada de fato, o drama do Kenneth Branagh perdeu tamanho fôlego que nem viu Coda passar. Deu sorte de ter levado o roteiro original. Em 2023, Os Fabelmans deve ser o cavalo paraguaio da temporada, e a história dele é parecida com a de Belfast. O drama do Steven Spielberg foi consagrado no evento canadense ao levar o prêmio popular, fazendo a crítica especializada apontá-lo como candidato a ser batido na temporada. As críticas também eram muito elogiosas, exaltando o diretor por uma história nostálgica capaz de abordar as engrenagens do cinema em meio a um coming of age e a um drama familiar. Tudo isso com um elenco repleto de possibilidades para emplacar nas nomeações. O primeiro baque, porém, veio em dezembro, quando os críticos norte-americanos praticamente não deram bola para o filme. A narrativa pró-Spielberg continuava forte para fazê-lo ser vencedor novamente de direção. Porém, o crescimento de tudo em todo lugar ao mesmo tempo era consistente e completamente inesperado. A recuperação veio no Globo de Ouro, ao ganhar direção e filme de drama, batendo Tar, Elvis, Top Gun Maverick e Avatar, O Caminho da Água. Se as presenças no DGA e PGA eram protocolares, o SEG trouxe sentimentos conflitantes. A Universal Pictures pôde comemorar a nomeação do Paul Dano em ator coadjuvante e do filme em melhor elenco, mas lamentou demais a ausência da Michelle Williams em melhor atriz. O golpe maior, entretanto, veio no BAFTA. Os ingleses praticamente ignoraram os Fabelmans, até mesmo na long list. Só foi indicado em roteiro original, o que cá entre nós é muito pouco para uma produção que tem tanta ambição rumo ao Oscar. O caldo entornou de vez no Carnaval. No DGA, o prêmio do Sindicato dos Diretores, o Spielberg perdeu para os Daniels, justamente no evento em que se esperava que ele fosse o vencedor. Agora, somente uma vitória improvável no SEG é que vai ser capaz de reverter a situação do filme. Agora, quais foram os motivos, as razões que levaram os Fabelmans a ser o cavalo paraguaio do Oscar 2023? Então vamos nessa que o vídeo não acabou ainda não.
Steven Spielberg é conhecido de maneira justa como o rei das bilheterias. Afinal de contas, ele emplaca sucessos, hits, blockbusters desde os anos 70. Porém, Os Fabelmans é um ponto fora da curva. Lançada em novembro em circuito limitado e expandido no fim do ano, a produção acumula até hoje modestos 17 milhões de dólares nos Estados Unidos e 31 milhões ao redor do planeta. São os piores índices da carreira do Spielberg, levando em consideração apenas o cenário norte-americano. Numa temporada em que o Oscar busca voltar até a audiência de tempos antigos, faz sentido você premiar um nome conhecido de todos. Por outro lado, premiar Os Fabelmans pode ser justamente o oposto dessa busca pelo público. Afinal de contas, entre todos os filmes do Spielberg, talvez justamente esse seja o menos conhecido de todos. Se a questão de popularidade pesar, e é o que deve acontecer, é mais fácil ficar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que tem muitos fãs nas redes sociais e também teve uma boa bilheteria nos Estados Unidos. E isso, claro, se eles não quiserem premiar Avatar: O Caminho da Água e Top Gun Maverick. Porém, para o gosto médio do Oscar, acho muito improvável que aconteça. Com uma temporada de premiações cada vez maior, quem se destaca mais cedo também se desgasta antes. Ao vencer o prêmio popular do Festival de Toronto, Os Fabelmans colocou um enorme holofote sobre ele. Logo, a expectativa é que o filme corresponda a todos os prêmios que vem colecionando, como também a tudo que foi falado dela, tanto nos festivais como também pela crítica. E isso ganha uma dimensão ainda maior quando se fala de Steven Spielberg. Os Fabelmans pode decepcionar aqueles que têm na memória o Spielberg grandioso de Jurassic Park e O Resgate do Soldado Ryan, ou o altamente emotivo de E.T. e A Lista de Schindler. O novo filme está no meio disso tudo, com uma história de longos anos, mais intimista, comovente, mais longe do choroso. Apesar disso, Os Fabelmans, assim como Amor Sublime Amor no ano passado, recebeu uma boa aprovação. As pessoas gostam do filme, porém não morrem de paixão por ele. E isso é um problema, especialmente quando você precisa de uma arrancada final que parece que não vai vir. A situação do filme do Spielberg poderia ser diferente se a Universal Pictures tivesse tomado uma outra decisão lá em setembro de 2022. Na ocasião, o estúdio colocou a Michelle Williams para concorrer à melhor atriz, em vez de coadjuvante. Desta forma, a estrela de Os Fabelmans se viu em rota de colisão com a Cate Blanchett e a Michelle Yeoh, as duas favoritas da categoria. Com isso, ela ficou sem a menor chance de vitória. Se a Michelle Williams estivesse em atriz coadjuvante, ela seria a favorita totalmente. E isso poderia ajudar na visibilidade de Os Fabelmans. Afinal de contas, todo mundo ia dar atenção, todo mundo ia querer ver a produção que daria a estatueta para uma atriz queridíssima e que já faz por merecer esse Oscar há muito tempo. Ter um protagonista ou um coadjuvante cotado para indicação ou para vitória ajuda demais a dar visibilidade para um filme na categoria máxima. Vale a gente lembrar como aconteceu esse ano com o Brendan Fraser e a Angela Bassett. Os dois puxaram A Baleia e o Wakanda Forever, que, mesmo não tendo sido nomeados no final das contas, eles foram cotados até o último minuto. Hoje, a única esperança de Os Fabelmans é em melhor trilha sonora com o John Williams, mas até ali parece difícil demais. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se ainda não fez, se inscreve e ative as notificações. Terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta, analisando tudo o que aconteceu no SEG e também no PGA. E na sexta-feira que vem, senhoras e senhores, vem aí o bolão
do Oscar 2023 do Cine7. Então, não perca. A gente se encontra, até a próxima. Tchau.